Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, põe-se sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. Quero expressar minha gratidão primeiramente a Deus, pela graça que Ele nos dá, por pregar a sua palavra, pela oportunidade que Ele tem nos concedido de falar do seu Evangelho. Queridos, acabamos de ler o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Podemos dizer, e a história também nos diz, que é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, não só no meio cristão ou na igreja, também é conhecida no mundo afora. Esse capítulo que contém estas parábolas, as parábolas da graça de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus. E a ovelha perdida é, entre todas, a mais conhecida de todas as parábolas. Quem dentre nós nunca foi chamado de ovelha perdida, ou até mesmo de filho pródigo algum dia? Por isso, elas se tornaram parábolas conhecidas pelo conteúdo que ela apresenta e pelo o que nós vivemos e nos traz a realidade dessas parábolas. A primeira parábola vai nos contar da ovelha perdida, a ovelha que estava perdida e que é encontrada. A segunda parábola é a dracma, que não sabia que estava perdida, mas mesmo assim também é encontrada. E por último, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, que é o filho que escolheu se perder, sabe que está perdido, mas também sabe o caminho de volta para casa. São parábolas muito conhecidas, mas raramente pregadas, pois se torna um desafio pregá-las. Se torna um desafio extrair lições verdadeiras destas parábolas, porque requer uma atenção especial, requer um estudo mais especial. É um desafio pregar essas parábolas, ainda mais a da ovelha perdida, que para mim, quando eu fui estudá-la e fui pesquisar, eu encontrei poucas pregações sobre ela e me assustei. Nós ouvimos muito pregar sobre o filho pródigo, pois se torna um pouco mais fácil por causa dos auxílios que ele nos apresenta. Mas a da ovelha perdida, infelizmente, é pouco pregada, pelo desafio que é de pregá-la. E nessa noite eu aceitei o desafio de pregar essa palavra, posta no coração dos líderes deste culto. Quero honrá-los, porque eles oraram, eles escolheram, e Deus deu a direção a eles para pregar, para botar esse tema, em busca da ovelha perdida. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Nas minhas pesquisas sobre a ovelha
perdida, infelizmente eu encontrei algo que me chamou a atenção, não por um lado bom, mas um lado ruim. Algumas lições distorcidas por alguns pregadores que pregaram essa parábola. Como, por exemplo, dizem que a ovelha ela fugiu do aprisco, mas a Bíblia nos diz que ela se perdeu, ela foi perdida. E não só como bastasse eles dizerem que ela fugiu do rebanho, eles ainda afirmam que ela ficou com medo de voltar para o rebanho, com medo do que as outras ovelhas iriam falar. Mas isso é totalmente contraditório, porque se ela está perdida, ela não sabe o caminho de volta. Então, muito menos ela vai ter medo do que as outras ovelhas vão falar. E outra, em terceiro lugar, se são todas ovelhas e ela também é uma ovelha, ovelha não fala mal de ovelha. Ovelha não bate noutra ovelha. Ovelha não afronta outra ovelha. Ovelha não machuca outra ovelha, pois são todas ovelhas. Aí então eu fiquei triste ao encontrar isso e fui estudar para poder aplicar algumas verdades contidas nesse texto. O contexto aqui é que os escribas e fariseus, eles tinham como ofensa quando Jesus estava com os pecadores. Eles não aceitavam, eles eram ortodoxos demais para aceitar quando Jesus estava com algum pecador. Eles não gostavam, eles eram totalmente contra. E a Bíblia nos diz que os fariseus dizem assim: este recebe pecadores. Este recebe pecadores. Jesus não andava com pecadores, ele recebia os pecadores. Jesus não anda com pecado, ele recebe o pecador para a santificação, para levá-lo até a salvação. Então Jesus não anda de acordo com o pecado, ele apenas recebe o pecador para poder santificá-lo, perdoá-lo e poder levá-lo a Deus, aos céus. Então a acusação que os fariseus faziam contra Jesus era totalmente enganosa e falsa, porque Jesus não andava com pecadores. Eles achavam que Jesus estava de acordo com o pecado deles. Eles pensavam que Jesus partilhava dos pecados deles, mas era muito pelo contrário. Jesus apenas recebia eles para que pudesse liberar o perdão, para que eles fossem santificados nele. Os fariseus não se importavam muito com quem estava perdido, mas Jesus então vai lhes mostrar a grande festa que é quando alguém que está perdido é recuperado. Os fariseus criticam Jesus, e quando os fariseus criticam Jesus, Jesus olha para eles: já que vocês me falam criticando para mim, eu vou falar ensinando vocês agora através dessas parábolas. Os judeus extremistas, os judeus ortodoxos, eles diziam assim: não há gozo no céu quando um pecador se arrepende, e sim há um gozo no céu quando o pecador é destruído diante de Deus. Eles esperavam a destruição e não a santificação ou salvação. Eles preferiam a destruição dos pecadores do que salvação dos pecadores. Essa era o pensamento daqueles fariseus da época. Aí então Jesus lhes propõe essa parábola, a parábola da ovelha perdida. Ele começa dizendo: qual de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Então Jesus diz que o homem ou o pastor, ele tinha 100 ovelhas e de repente ele percebe que ele tem 99 ovelhas e está faltando uma.
assim é também Cristo. Ele não se importa com números grandes, ele se importa com vidas que talvez se perderam, que estão perdidas. Para Jesus não importa a quantidade, mas sim se estamos alcançando vidas ou não. Ele não é constrangido pelo valor da ovelha, mas sim pelo amor que ele tem à ovelha perdida. Os anjos, sem dúvida nenhuma, poderiam ter mais valor para Deus do que para nós. Por quê? Porque tudo que Deus pede aos anjos, eles fazem. Anjo, entrega recado, vai. Anjo, faz isso, vai. Anjo, faz aquilo, vai. Anjo, não faz isso, não faz. Os anjos poderiam ter um valor extremo para Deus. Poderiam estar acima de nós, obviamente. Mas mesmo assim, Ele amou eu e você. E nos trouxe Cristo para nos resgatar pela glória do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus não é constrangido por valor, mas sim por amor. Jesus tinha tudo no céu, mas mesmo assim ele desceu para nos salvar. As 99 ovelhas, elas ficam no deserto. Só não pense que Jesus ele é imprudente. Não pense que aquele homem foi imprudente em deixar as 99. Ele não largou de qualquer jeito as 99 e saiu à procura da outra. Ele não deixou de qualquer jeito as 99 sem se importar com aquelas 99 para ir buscar apenas uma. Não. Deus não faz isso. Jesus não faz isso. E qualquer pastor de ovelhas também não iria fazer isso. Deixar as 99 assim do nada, sem nenhuma segurança, para ir buscar apenas uma. Ele deixa as 99 juntas. Ele deixa as 99 unidas. Veja como é importante estar dentro do rebanho. Veja como é importante estar em união. Por quê? É no rebanho que você tem ajuda. É no rebanho que tem alimento. É no rebanho que quando alguém vier destruir ou querer matar a ovelha, que vai ter a proteção do pastor. Então, o meu primeiro conselho esta noite é: fique no rebanho. Não saia do rebanho. Fora do rebanho é muito perigoso. A nova teologia de Satanás nesses últimos dias é: você é melhor fora da igreja. Você é melhor longe da igreja. Você é melhor longe de pastor. Você é melhor livre porque você faz a sua própria doutrina. Você faz o seu próprio culto. Essa é a teologia de Satanás nesses nossos últimos dias. Mas isso é mentira para ele poder matar aquela ovelha perdida ou aquela ovelha que se afastou do rebanho. Infelizmente, isso tem atingido os dias atuais. As pessoas têm dito que elas mesmas são a igreja sozinha, que elas não precisam de pastor, que elas não precisam estar em comunhão. Mas isso é totalmente antibíblico. Isso é totalmente contra o que Jesus pregava, contra o que Jesus quer para nós, para mim e para você. Então, o diabo vai tentar te tirar do rebanho para que você fique sozinho, indefeso, para te matar. Não deixe ele botar essas coisas na sua cabeça. Não pense que longe do rebanho você é melhor, porque você não é. Não pense que fora do rebanho você é livre para fazer o que quiser, que essa liberdade pode acabar te levando à morte. É melhor ficar no rebanho. É mais importante permanecer no rebanho. A ovelha que se perdeu, ela corre um grande perigo. Por quê? Ela se perdeu, ela foi perdida e ela está sozinha. Uma ovelha sozinha, ela corre um grande risco, porque não tem quem a defenda, não tem quem a alimente, não tem quem a conduza nos caminhos certos, não tem quem a ajude a
permanecer. Aí então essa ovelha está correndo um grande perigo. E mesmo assim, mesmo o pastor ou aquele homem tendo as 99 ainda, ele vai atrás dessa única ovelha. Aí alguns dizem assim: se sai 1, Deus manda 10. Se sai 10, Deus manda 50. Se sai 50, Deus manda 100. Eu quero saber da onde você tirou isso. Você que diz isso, da onde você tirou isso? Aquele homem tinha 99 ovelhas e mesmo assim ele sai para buscar uma. Ele podia muito bem esperar: não, eu vou esperar aqui, daqui a pouco uma vai parir, eu vou ter 100 de novo, sem problema nenhum. Por que eu vou me arriscar a minha vida? Eu vou arriscar procurar a ovelha perdida. Por que eu vou fazer isso? Mas não, Jesus não é assim, Deus não é assim. Deus é o especialista no resgate. Deus sempre resgatou, Deus sempre resgata. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver em toda a Bíblia Deus sempre resgatando. E no Antigo Testamento isso é muito evidente. Deus está sempre resgatando o povo, Deus está sempre resgatando profetas, a quem Ele chamou. Por exemplo, Êxodo capítulo 2 e 3, Moisés. Moisés nasce, Moisés cresce. E um certo dia Moisés ele mesmo decide sair para ver seus irmãos israelitas, ou o povo de Israel. E quando ele está passeando, ele vê que um egípcio está batendo num dos seus irmãos hebreus. E quando ele vê aquilo, ele vai e mata o egípcio. Só que ali ele comete um pecado, ele comete um erro. Por quê? Em primeiro lugar, Deus chamou Moisés para ser libertador do povo e não vingador do povo. Então ele não tinha direito de matar ninguém. Em segundo lugar, ele agiu antes da vontade de Deus. A Bíblia diz que ele, no seu coração, ele sente vontade de ir visitar o povo hebreu. E quando ele se depara com aquela cena, ele toma aquela atitude errada. Então não foi Deus que enviou ele para ver aquela atitude, foi ele mesmo que quis. Então foi o tempo errado, ele agiu no tempo errado, sem a direção de Deus. Aí então quando ele age sem a direção de Deus, infelizmente ele tem que fugir para o deserto. E quando ele foge para o deserto, ele fica lá 40 anos. Depois de 40 anos, Deus aparece para ele numa sarça e fala com ele, fala com Moisés: Moisés, está na hora, você tem que voltar, Moisés. Eu preciso de você, Moisés. Volte para o Egito. Aí você pensa comigo, passou-se 40 anos que Moisés fugiu para o deserto. E nesses 40 anos que se passou, Deus poderia ter levantado outro libertador. Deus poderia escolher outro libertador. Deus poderia ter feito nascer outro libertador, preparado outro libertador. Mas ele fica esses 40 anos esperando o momento certo para chamar de novo Moisés, que estava fugido do deserto. Deus sempre vai em busca de quem lhe fez a promessa. Ninguém substitui a promessa que Deus fez a você. Ele vai levantar pessoas com os mesmos dons que você. Ele vai levantar pessoas do mesmo chamado que você. Mas a sua promessa ninguém vai substituir. Deus te chamou para algo, então Deus vai cumprir algo na sua vida. Deus poderia muito bem ter escolhido qualquer outro para ser o libertador do povo depois que Moisés fez. Mas ele espera 40 anos e chama de novo Moisés. Moisés, a promessa é para você. Eu fiz a promessa para você. Então, Moisés, eu estou aqui te chamando de novo, Moisés. Volta para o Egito. Está no tempo, está na hora de eu cumprir a promessa na sua vida. Então, você que me escuta, você que está nos assistindo, eu quero dizer que Deus não desiste da promessa que Ele fez a você. Por conta de um erro que você cometeu, como Moisés. Por conta de algo que te afastou de Deus, através dos louvores,
através desta mensagem, Ele está indo te resgatar novamente. Está falando para você, está na hora. A promessa que eu fiz a você é para você mesmo, não é para outra pessoa. Eu já vi muita gente dizer, não, eu não quero, Deus chama outra pessoa. Não, se fosse para chamar outra pessoa, Deus tinha chamado, Ele chamou, foi você, não foi outra pessoa, não. Ele está te chamando. Ele quer te resgatar a promessa que Ele fez a você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias foge para uma caverna porque estava com medo de morrer. Aí, enquanto ele está na caverna, Deus vem falar com ele novamente. Deus vem resgatar ele da caverna. Aí o próprio Deus fala para ele, Elias, eu tinha mais 7.000 lá em Israel que não se curvaram diante de Baal. Então, preste atenção comigo. Elias está escondido numa caverna com medo de morrer. Elias está com medo, não quer mais cumprir seu chamado. Aí Deus tem mais 7.000 lá em Israel que pode profetizar, pode fazer o que Ele quiser. Mas aí de novo Deus vai lá na caverna buscar Elias. Ele vai lá resgatar quem Ele chamou. Ele vai lá resgatar para quem Ele fez a promessa de novo. Lá na caverna, mesmo tendo 7.000. Mesmo tendo aquele povo todo lá em Israel, Ele vai atrás de Elias de novo que está se escondendo. Olha como Deus é o especialista no resgate. Olha como Deus é perfeito no resgate dele. Deus vai em busca do chamado perdido. Se acaso você está com medo, pensou em parar por conta das dificuldades, por conta das adversidades que apareceram na sua vida, no seu trajeto, na sua caminhada, Deus mais uma vez está te mostrando que Ele quer te resgatar a promessa, resgatar por que Ele te chamou. Como já foi cantado aqui, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Digo e repito, a chamada que Ele fez a você é para você. Ele vai levantar outro, mas a sua está à sua espera. A sua está te esperando. Nosso Deus não é um Deus que desiste das pessoas. Ele não desiste de quem Ele chama e muito menos da promessa que Ele faz. E falando em resgate, Deus operou o maior resgate da história. Através de Cristo, Ele nos resgatou. Através de Cristo, Ele mandou Cristo para nos buscar. Estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Estávamos condenados, mas Ele nos resgatou novamente. E esse maior resgate não terminou, Ele ainda continua resgatando até hoje e vai resgatar até a sua volta. Esse é o maior resgate que já existiu e que vai existir. É o resgate feito por Jesus. Aí então Jesus continua a parábola e Ele diz que a ovelha enfim é encontrada. A ovelha não consegue voltar sozinha, ela tem que ser carregada. Alguém tem que ajudar ela. Algo tem que ajudar ela a voltar. A ovelha não consegue voltar sozinha, porque ela está perdida. Diferentemente do filho pródigo, que ele sabe o caminho de volta, ele escolheu sair, ele sabe o caminho de volta. A ovelha não sabe, porque ela se perdeu, ela foi perdida
está sozinha e não sabe voltar. Aí então ela precisa de uma ajuda, ela precisa de uma direção para voltar. E hoje, Deus também nos deixou algo que nos ajude a voltar para Ele. Hoje, Cristo nos deixou algo que nos ajude a encontrar o caminho de volta, que é a palavra de Deus. É a Bíblia. O homem não consegue sozinho, nós não sabemos o caminho, mas a Bíblia revela qual o caminho, como que nós temos que andar, qual o caminho trilhar, o que fazer. E infelizmente as pessoas têm desprezado a Bíblia. As pessoas não têm noção do que elas estão falando contra a Bíblia. Elas estão desprezando o auxílio que Deus deu a nós. Elas estão desprezando a ajuda que Deus deu a nós. A ovelha não consegue encontrar o caminho sozinha. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze a Bíblia. Ela vai te ajudar a encontrar o caminho de volta. Ela vai te ajudar a manter-se no caminho. Então aquela ovelha encontrada, e ela percorria, como ela estava perdida, ela estava no deserto. E quando o pastor a encontra, ou o homem a encontra, ela está cansada, ela está machucada talvez. A Bíblia não nos revela quantos dias ela ficou perdida. Só nos diz que ela ficou perdida, mas uma ovelha sozinha, com certeza ela se machuca. Porque ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que tem que fazer, ela não tem ajuda ou auxílio. Aí quando o pastor a encontra, ele não arrasta ela, ele não briga com ela, ele não ordena nada a ela. O que o pastor faz quando ele a encontra? Coloca no ombro. Ele não chega na ovelha: o que você fez? Por que você está assim? Olha seu estado, agora você vai voltar sozinha, agora você vai aprender o caminho sozinha, agora você se vira. Não. A Bíblia nos diz que o pastor pega e leva ela no seu ombro, o seu ombro forte. E qual é o nosso ombro hoje? É o ombro de Jesus Cristo. Jesus não quer saber por que você se perdeu. Jesus não está interessado em explicações por que você pecou, ou por que você se perdeu, ou por que você está nesse estado. Ele não quer explicações. A parábola do filho pródigo vai nos deixar claro que quando o filho está se preparando para voltar para casa, ele prepara um discurso. E quando ele prepara o discurso, ele conclui o discurso, preparado, ok, agora vou voltar. Aí ele volta para a casa do pai. Aí quando ele chega no pai, a Bíblia diz que ele só fala isso: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Pronto. O pai não deixa ele terminar de falar o discurso. Ele preparou um grande discurso. Se você analisar, se você ler, você vai ver o discurso que ele preparou. Foi bonito o discurso, era lindo o discurso dele. Só que o pai não está interessado em saber por que ele fugiu. O pai não está interessado em saber por que ele saiu de casa. O pai só quer a confissão que ele errou, que ele pecou, para poder abraçar de novo. E é assim. Aquele homem não queria saber o estado que aquela ovelha se encontrava. Aquele homem não queria culpar aquela ovelha. Ele só queria levá-la de volta para casa. E nessa noite, Deus está te chamando novamente. Ele está indo em busca de você, dizendo assim: filho, filha, eu não quero saber o motivo que te fez pecar.
Eu não quero saber o motivo por que você está assim, ou por que você se afastou, ou por que você se perdeu. Apenas confesse para mim, para eu poder te levar no ombro de volta. Apenas confesse que você errou, para eu poder te abraçar de volta, filho. O seu estado não importa. A hora que a gente chegar de novo lá no rebanho, eu vou te limpar de novo. Eu vou te santificar de novo. Eu vou te preparar de novo. Eu vou limpar suas feridas de novo. Não importa o estado que você está agora. Só volte para casa comigo. Só volte para o rebanho comigo, filho. Aí eu encerro dizendo: se um homem se esforça tanto para salvar uma ovelha, quanto mais a Cristo se esforça para salvar uma alma humana. Glória a Deus. O sacrifício que Cristo fez por mim e por você. As dores que Ele passou. O sofrimento que Ele passou para poder nos resgatar. Para poder liberar o resgate hoje para a sua vida. Não tem nada que se compare ao amor. Ao que Ele fez. Jesus é o bom pastor. Jesus é o grande resgatador. Ele realizou o maior resgate, como eu já disse. Está pronto para te resgatar caso você fugiu, caso você se perdeu, caso você foi perdida. Ele quer te resgatar nessa noite. Ele te chama de volta. Você pode pensar assim como muitos pensam: não, mas tem vários lá, Deus pode usar vários. Deus pode usar outro no meu lugar. Não. Deus tem muitos para usar. Deus tem muitos fiéis a Ele. Mas a sua alma vale tanto quanto dessas pessoas. A sua vida vale tanto quanto dessas pessoas. Por favor, você que nos acompanha pela internet, se essa palavra lhe alcançou, procure seu pastor local, procure o seu líder ou chame algum pastor, entre em contato com essa igreja para que ela possa te trazer para perto do rebanho novamente. É noite de resgate. É noite de resgatar a ovelha perdida. É noite de resgatar o chamado perdido. É noite de resgatar a promessa que estava perdida. Tudo isso, para todos esses resgates, só é um resgatador, que é Cristo Jesus. Por favor, em nome de Jesus, volte para Cristo. Deixe Ele resgatar você.